Olá! Nessa aula a gente vai ver como fazer a apuração do imposto de forma prática para uma empresa no segmento de serviços optante pelo lucro real. O segmento de serviços costuma ser um pouco mais tranquilo que o segmento de comércio, né? Uma vez que não envolve a revenda de mercadorias, controle de estoque, ICMS e tudo mais. A prestação de serviço a gente tem o ISS, em que a gente tem que estar antenado na questão das retenções. Tá? Então, eu já selecionei aqui a empresa e a competência a que se refere à apuração. E, novamente, a gente vai fazer aqui a parametrização do cadastro da empresa. Então, a gente vai entrar no cadastro aqui. Primeiramente, a gente vai em informações complementares. Já está selecionado aqui o lucro real. Vamos para a aba escrita fiscal. E aqui no IRPJ e contribuição social, a gente também vai escolher aqui o trimestral com recolhimento trimestral. O regime de apuração do ICMS aqui não se aplica, que é uma empresa prestadora de serviços, logo não tem ICMS. E o PIS e COFINS, no caso da prestação de serviços, é cumulativo. Tá? Então, em todas as aulas eu fiz questão de fazer essa parametrização no cadastro para você perceber, espero que você tenha percebido de fato essa diferença do PIS e COFINS cumulativo para o não cumulativo, bem como os seus benefícios e os segmentos em que eles se aplicam. Né? A gente viu na aula passada, na apuração do lucro real para empresa no segmento de comércio, em que há o ingresso de mercadoria, e para esse tipo de situação a gente trabalha com o PIS e COFINS não cumulativo, que a gente pega o crédito das mercadorias de entrada para abater das mercadorias de saída, e com isso o imposto ele incide efetivamente sobre o valor adicionado. No caso de empresa de prestação de serviço, como não há um ingresso de mercadorias, né, o mais vantajoso para esse tipo de negócio é trabalhar com um PIS e COFINS na sistemática cumulativa, em que você tem uma alíquota muito menor do que a não cumulativa. Tá? No entanto, não tem essa possibilidade de tomada de crédito. Então aqui, no caso de prestação de serviço, a gente vai escolher o PIS e COFINS cumulativo. IRPJ é limite adicional conforme regime, IPI não calcula, que não tem IPI. Aqui já está marcado que é uma prestadora de serviço. Vamos verificar aqui os códigos de receita do DARF. Vamos cadastrar aqui. Então aqui o PIS. Depois a gente vai marcar aqui o 81092, contribuição para o PIS, faturamento PJ em geral. Código do SPED. Código do SPED aqui, ó, PIS, faturamento PJ em geral cumulativo. Ok, incluir. Vamos agora para COFINS. COFINS aqui 21721, COFINS PJ em geral. E o código do SPED, COFINS faturamento PJ em geral cumulativo, incluir. Agora vamos para a contribuição social. Contribuição social é essa aqui, ó, 6012.1. 6012-1, contribuição social sobre o lucro das demais pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real trimestral. E por fim, o IRPJ, que é 33731, imposto de renda das pessoas jurídicas optantes pela apuração com base no lucro real trimestral, ok? Incluir. DARFs devidamente configurados. Perfil do SPED, lembrando que também tem sempre que fazer a configuração. Grupo do E-Social. Plano de contas já está aqui configurado. Folha de pagamento. Código da GPS para emissão do INSS patronal aí, do funcionário. Bem, tudo atualizado, a gente vai clicar gravar ou teclar F5. Ok. Lembrando que essa empresa, nessa competência, emitiu aqui alguns documentos, já emitiu 3 notas fiscais de serviço, né, totalizando aqui R$ 32.202,37. E teve um serviço tomado
aqui de R$ 592,93, ok? Então, com essas configurações aqui, a gente já pode até dar uma prévia aqui na apuração dos impostos. Então, a gente tem aqui, ó, o PIS. A gente tem a alíquota de 0,65% sobre a receita bruta. Logo, a gente tem um imposto de R$ 209,32. O COFINS aplica-se a alíquota de 3%. Então, a gente tem um imposto aqui de R$ 966,07. E o ISS, né, que a gente tem... As duas notas fiscais de maior valor sofreram retenção e aí houve uma incidência do ISS sobre a nota de R$ 680, logo tem o ISS a recolher de R$ 34, ok? Lembrando que o imposto de renda e contribuição social, a gente tem que ir no módulo contabilidade para fazer a integração com todas as despesas e receitas, né, chegar no lucro contábil e a partir daí fazer o cálculo do imposto, aplicando as alíquotas da contribuição social e imposto de renda sobre o lucro contábil da empresa. Então vou fechar aqui, lembrando que a gente tem aqui na saída aqui, nos serviços prestados. Então espero que você lembre da configuração que a gente fez do ISS, não muda, né, do lucro presumido para o lucro real, o ISS tem a mesma sistemática. Então a gente tem aqui as 3 notas fiscais, lembrando que esses serviços aqui da empresa prestados para a empresa FX sofreram a retenção do ISS. Então está aqui, ó, o valor do ISS, o valor retido, né? Logo a gente está pagando a diferença aqui do valor que dá os R$ 34 que a gente acabou de ver lá na apuração. O que eu quero mostrar aqui é uma outra situação que é fazer aqui a integração com a contabilidade, né? Eu preciso integrar esses lançamentos com a contabilidade para que seja calculado lá a base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, tá? Então eu vou clicar aqui integração CTB. Repare que aqui a situação das notas aqui estão com erro, então não realizou a integração. Então a gente tem aqui, ó, o erro caixa, histórico, padrão e complemento em branco. A gente tem que fazer as configurações que eu vou mostrar agora. Então eu vou fechar aqui. A gente vai vir aqui no cadastro, serviços, código de serviço. Então eu vou selecionar o código do serviço que está configurado para aquele documento fiscal, que é a revisão tributária com retenção de ISS. Vou dar um duplo clique. Aí ele abre aquela telinha aqui que a gente fez a configuração aqui da descrição. A gente criou, né, o código do serviço com a descrição, natureza da operação, atividade e tudo mais. Só que agora a gente vai fazer o preenchimento aqui embaixo com a integração contábil. Então se a gente tem aqui, ó, para cada situação você tem que fazer configurar a conta contábil para integração. Então saída à vista, saída a prazo, ISS retido, PIS retido, COFINS retido. Você tem que fazer todas essas configurações para que essa integração contábil ocorra sem nenhum problema. E aí para fazer a configuração você vai clicar aqui nos 3 pontinhos. Você vai clicar aqui em incluir ou F2. E aqui você vai botar o apelido. Você vai marcar a conta débito. E a conta crédito. Histórico padrão. Aqui você pode adicionar um complemento se você quiser. Então, se clicar aqui em gravar, deixa eu dar um duplo clique, ele já marca aqui, tá vendo? Então já está criada a configuração para a operação de saída à vista. Então agora eu vou clicar aqui em configurar o ISS.
Então aqui, se você, no plano de contas, se você não tiver uma conta específica, jogando aqui ISS, não tem ISS. Você pode criar, tá? Lá no grupo de despesas, que é o grupo 4, você pode criar uma conta específica para o ISS, né? Esse plano de contas aqui é um plano de contas geral. Para dar seguimento aqui no nosso exemplo, eu vou configurar essa conta aqui mesmo de impostos e taxas diversas. Mas volto a falar que você pode estar criando uma conta específica para quando você for tirar os relatórios, DRE e tudo mais, seja uma conta intuitiva e de fácil entendimento. Ok? Aqui eu vou marcar a conta crédito. Você pode estar fazendo buscas aqui. Tá aqui despesa conforme relatório. No de baixo a mesma coisa. Então já tem aqui configurado. Saída à vista, ISS. Vamos configurar aqui o ISS retido. Aqui já tem ISS a recolher. Ok. Bem, aqui eu vou escolher um histórico padrão, talvez não seja o mais adequado, mas lembrando que tanto as contas contábeis quanto o histórico você pode configurar para ele refletir a operação que está sendo realizada, ok? Então aqui a gente configurou a saída à vista, o ISS e o ISS retido. Vou clicar aqui em gravar. Vou fechar. Novamente eu vou lá nos lançamentos, registro de saída, serviço prestado. Agora que eu vou clicar novamente em integração contabilidade. Viu? Repare que agora mudou o status aqui da situação. Os que estavam errados já regularizaram aqui, né, que eu fiz a configuração de integração. Eles já estão prontos para serem integrados. Agora ficou faltando 2 aqui, que é justamente da nota sem retenção. E a gente tem que fazer essa configuração também. Vamos voltar lá. Aqui em cadastros, produtos, ou melhor, serviços, código do serviço. Então lembrando que a gente configurou esse serviço aqui, revisão tributária com retenção de ISS. Agora falta só configurar a revisão tributária sem retenção, que é aquela outra nota. Então a gente vai fazer a mesma configuração aqui. Bom que a gente já tem aqui cadastrado as contas. E aqui a gente só precisa, na realidade, da conta para prestação de serviço, né? A conta de saída à vista e a conta do ISS, tá? Quando você for fazer o cadastramento, a configuração do seu cliente, tem que fazer todas essas configurações. Mas aqui, para a gente não perder tempo, eu vou incluir só as configurações que são necessárias lá para a gente conseguir fazer a integração, tá? Espero que tenha ficado claro que o que a gente está fazendo aqui, que essa integração contábil é o que vai permitir o sistema de escrita fiscal integrar lá com o sistema de contabilidade, com as respectivas contas contábeis, e aí o sistema de contabilidade ele vai estar apto a fazer os cálculos para chegar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, se configurei aqui, vou clicar em gravar, vou fechar, vou lá novamente, lançamentos,
registro de saída, serviço prestado. Novamente eu vou vir em integração. Agora aqui vou recalcular. Pronto, agora está tudo apto para ser integrado lá com o sistema de contabilidade, ok? E aí eu vou clicar aqui em integrar todos. Então todos os lançamentos aqui de saída já estão integrados lá no sistema de contabilidade. Vou fechar isso aqui. E agora a gente tem que ver os lançamentos de entrada, né, os serviços tomados, porque essa informação também é necessária para chegar na base de cálculo, tá? do imposto de renda e da contribuição social. Então vou selecionar aqui, vou clicar em integração. A mesma coisa, a gente tem que fazer a configuração da conta contábil lá para serviços prestados, ok? Então vou fechar aqui, vou lá novamente no cadastro, serviços, código de serviços. E aí para aquela nota fiscal, eu tenho esse serviço aqui, ó, licença de uso de software. Vou clicar nele. E aí nessa telinha a gente vai vir nessa outra abinha aqui, integração, notas, serviços, entrada. Aqui são para os serviços de saída, quando o nosso cliente ele presta serviço, e aqui são para as notas de entrada, os serviços tomados, ok? Então vou clicar aqui. Então entrada, quando o pagamento é à vista, vou clicar aqui, vou criar uma conta ISS sobre serviços tomados. Então configurei aqui a conta de débito e crédito para integração contábil e o ISS. ISS sobre serviços tomados. Opa, aqui está errado. Aqui é serviços tomados de terceiros. Então eu tenho serviços tomados de terceiros e o ISS para serviços tomados. Então configurei aqui a conta para integração, as contas para integração dessas duas situações. Vou clicar em gravar. Ok, vou voltar lá no lançamento, registro de entrada, serviço tomado. Vou clicar aqui, integração CTB, contabilidade. Vou recalcular todos. Sim. Pronto, agora que eu fiz a configuração das contas para integração contábil, recalculei, ele está aqui certinho. E aí eu clico aqui na opção integrar todos, ou F6. Integração efetuada com sucesso. Então, com esses procedimentos que eu acabei de fazer, parametrizei o cadastro da empresa, fiz a integração das notas de entrada e saída com a contabilidade. Agora a gente vai aqui no módulo folha de pagamento. Então, nessa competência em que a gente está calculando o imposto da empresa, né, a gente tem aqui uma folha de pagamento, um prolabore foi pago ao sócio no valor de 5.700 com seus respectivos encargos aqui de INSS, o INSS individual, né, imposto de renda, e a gente tem o INSS patronal, que é a parte da empresa, tá? Então, só lembrando que para tirar o INSS, a gente vem aqui na guia, na opção guias. Aqui já está selecionado o GPS, modelo padrão. A gente clica aqui em visualizar. E a gente tem o total aqui da GPS a ser paga pela empresa, que é os 20% do INSS patronal, que é a competência da empresa, mais o INSS do funcionário, no valor de R$ 627. Então é 1.140 o INSS patronal, mais 627 da contribuição individual do funcionário, que totaliza R$ 1.767, ok? Então vou fechar aqui. E aí, para fazer a integração com a contabilidade, né, da folha de pagamento, eu aqui no módulo folha de pagamento eu venho em integração contábil, clico aqui em verificar. E aí o sistema ele já me mostra aqui os lançamentos a serem integrados, né, o prolabore mais o INSS patronal e o INSS individual. Então, às vezes acontece de ter erro aqui, porque não tem uma
uma conta devidamente vinculada aqui aos lançamentos. Então, caso aconteça algum erro dessa natureza, a gente vai nessa opção aqui de configurações, contas e eventos. E aqui são todas as contas aí da folha de pagamento em que você faz a configuração da respectiva conta contábil para a integração com a contabilidade, tá? Se você quiser, você tem a opção aqui de filtrar movimento para filtrar só os lançamentos que você deseja. E aqui você faz a configuração, você clica aqui nos 3 pontinhos, você seleciona aqui a opção crédito e débito, né? E você configura as respectivas contas para cada elemento aí da folha de pagamento, ok? E aí, estando tudo certo aqui, o status de certo, você vai clicar em integrar todos, ou F6. Então aqui, agora as integrações aqui foram realizadas com sucesso, então o movimento aqui da folha de pagamento já está integrado com a contabilidade. Então agora que a gente integrou o movimento fiscal e o movimento do DP, nós vamos lá no módulo contabilidade para fazer as configurações finais e fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Vamos lá. Então eu voltei para o módulo contabilidade para a gente finalizar o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, recapitulando, um sistema de contabilidade, ele tem vários módulos, né? Escrita fiscal, escrita contábil, folha de pagamento, e eles são integrados entre eles. Só que para ocorrer essa integração, se faz necessário algumas configurações prévias, que foi o que eu acabei de fazer, né, no sistema folha de pagamento e no escrita fiscal. Então, eles mandam a informação para a contabilidade, que vai ser responsável por agrupar essas informações no plano de conta, né, para poder serem gerados os relatórios contábeis, né, e o cálculo do imposto com base no lucro contábil apurado para a empresa, no caso do lucro real, okay? Caso a empresa seja optante pelo lucro real. Então, espero que tenha ficado claro essa sistemática, né, e aqui no sistema no módulo de contabilidade, a gente vai vir aqui na opção apurações, apuração do lucro real. E aí a gente vai incluir aqui a apuração e naturalmente ele vai puxar os dados que foram integrados, né, dos outros sistemas ao sistema de contabilidade. Então a gente tem o total aqui como resultado do período, o valor de R$ 21.983,93. Tá? Então eu vindo aqui no ELALUR, que é o livro de apuração do lucro real, aqui no imposto, eu já tenho aqui o valor do imposto de renda a ser pago. Então a gente tem aqui o imposto de renda, mais ocorreu o adicional. Lembrando que quando a empresa tem um lucro superior a 20 mil por mês, incide o imposto de renda adicional de 10% sobre esse valor excedente, ok? Então, como a empresa teve um lucro de R$ 21.983,93, incidiu 15% sobre os 21 mil, mais o adicional sobre o excedente de 1.983, tá? Que dá esses R$ 198,39. Então, o total de imposto de renda que a empresa tem a pagar é de R$ 3.495,98. Lembrando que esse imposto de renda está no formato trimestral, né? Naturalmente, a gente teria que fazer essa apuração em março para poder fechar todo o período. Aqui é a título de demonstração. E vindo aqui para o ELACS, que é o livro de apuração da contribuição social, a gente vem aqui, pega a base de cálculo, que é o lucro contábil, 21.983, e aplica a alíquota de 9%. Logo, a gente tem uma contribuição social a pagar de R$ 1.978,55. Ok? Então, só para reforçar aqui como é que o sistema chegou nessa base de cálculo, vou vir aqui na opção relatórios, livros contábeis, vou vir na DRE, demonstrações DRE. Na DRE a gente tem aqui, ó, a receita bruta dos serviços prestados de R$ 32.202,37, foram as notas fiscais puxadas aqui, integradas aqui no sistema. A gente tem o PIS e o COFINS sobre faturamento, o ISS normal de R$ 34,00 e o ISS retido na fonte de R$ 1.576. A gente tem o INSS patronal de R$ 1.140. Até uma observação importante é que
o INSS do funcionário ele não entra aqui nessa despesa, uma vez que ele é descontado em folha. Então, ele não é uma despesa da empresa. Tá? Mesma coisa o imposto de renda. O imposto de renda é uma despesa que é descontada em folha do funcionário, é uma despesa do funcionário e não da empresa. Naturalmente, ela não entra aqui. Tá? A gente tem aquela despesa que a gente trouxe também lá do escrita fiscal, a despesa de serviços tomados, né, com manutenção de software de R$ 592,93 e a retirada de Prolabore de R$ 5.700. Então, a gente aqui está evidenciado como é que chegou, né, na base de cálculo aqui do imposto de renda e da contribuição social. Então, com isso a gente conclui essa aula. Espero que tenha ficado claro aí o conceito do lucro real. O lucro real, para uma operação simples, ele não tem tanta complexidade, né? Ao passo que, para uma grande empresa, uma operação maior, ele já se torna um pouco mais complexo devido a diversas regras e particularidades tributárias da nossa legislação. Então, um forte abraço e até a próxima aula.